bem-vindas. Super feliz de ter vocês aqui conosco hoje. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é o eu primeiro, né? Como cuidar de mim é importante e me ajuda a cuidar de outras pessoas, né? Porque muitas vezes a gente escuta aquela velha frase, né? Ah, você é egoísta porque você pensa em você só pensa em você, né? E quando a gente para pensar, ui, cuidar de mim, me colocar em primeiro lugar, significa que eu estou sendo egoísta ou que as outras pessoas não me importam, né? E, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é um exercício de reflexão, de desconstruir esse mito, né, que foi ensinado para nós. A gente conecta isso lá com a primeira conversa que a gente teve em junho, né, quando a gente fala do papel da mulher, está muito associado a uma coisa com a outra, né? Principalmente para as mulheres, esse papel de cuidadora, esse papel de estar neste lugar onde a mulher é responsável por cuidar de tudo que está ao redor dela e dos demais, faz com que a gente tenha, né, esse mito de que, então, se a gente não está cuidando daquilo que é importante para nós, e das outras pessoas, a gente não está cuidando de ninguém, a gente é egoísta, a gente não se importa com o resto, tá? Então, um pouco a ideia dessa nossa conversa é a gente poder desconstruir esse mito, né? E a gente quer, essa é uma sessão muito interativa, então a ideia é que vocês também tragam reflexões, perguntas, dúvidas, né? E o que vocês estão sentindo também da nossa conversa. Por isso, é uma conversa um pouco mais, menos a gente falando e um pouco mais, né, de uma reflexão aqui em conjunto. Até porque, né, Thaís, não tem nada mágico, né? Não tem uma varinha de condão que vai dizer, não, né? A partir de agora eu vou fazer só o que me importa, eu vou cuidar de mim. É algo que está muito enraizado no nosso corpo. Então, como que a gente pode verdadeiramente assim, se desconectar disso que para nós hoje, de alguma forma, nos traz resultados que não são tão bons, né? Normalmente, a mulher que não se cuida, ela está num lugar de sobrecarga, num lugar de estresse, num lugar, às vezes, de vazio, sentindo que o que faz não é algo que completa. Então, se reconectar com essa essência é algo que é um processo. E a ideia nossa é que a gente possa começar esse processo com vocês, nessa reflexão, nessa conexão. Então, como a Thaís falou, que vocês fiquem muito à vontade nesse espaço seguro. A gente vai estar cuidando muito de vocês e do que vocês estão dizendo. A nossa gravação está mais a serviço para aquilo que nós estamos falando, porque a gente acredita que possa ter outras mulheres que também possam se beneficiar. Então, esse é o nosso propósito. Ok? Perfeito, Ana. Bom, vocês já nos conhecem, mas para quem está vendo a apresentação depois e não nos conhece, nós somos Ana Paula e Thaís, do Mulheres de Alto Voo, e somos mulheres apaixonadas pelo tema do feminino. A gente tem um canal no Instagram, Mulheres de Alto Voo, arroba Mulheres de Alto Voo, para vocês seguirem. Podem seguir nossas lives, tem as lives gravadas que nós já fizemos ao longo do ano. Falamos de vários temas relacionados ao feminino, de como integrar o feminino nas nossas vidas de uma maneira saudável, de uma maneira positiva, né? Então, um pouco a apresentação de quem somos, lá também vocês podem ver nossa biografia e conhecer um pouquinho mais do que é o Mulheres de Alto Voo, um pouco dos conteúdos que a gente vem compartilhando. Então, a primeira, E pode falar. assim como hoje, né, nós também estamos nessa jornada aprendendo, porque a nossa pretensão é verdadeiramente criar uma comunidade. A gente acredita que quanto mais nós falarmos sobre o assunto, mais a gente vai poder se reconhecer, poder refletir, poder dar luz àquilo que às vezes eu não estou enxergando. Então, para nós, as rodas de conversas, sim, é um caminho para essa jornada de autoconhecimento. Então, essa é a nossa pretensão, é nisso que a gente acredita, em abrir conversas, em escutar o que está latente, em aprender. Estamos num lugar muito de aprendizes também, e poder compartilhar a nossa história e poder criar junto essa jornada, né, de mão dadas com essas mulheres, para que a gente possa verdadeiramente encontrar um espaço que nós escolhemos estar. E, então, essa nossa pretensão nesses espaços aí de conversa.
Vai lá, Thaís. Exatamente. E acho que a primeira reflexão que a gente quer trazer aqui é para que vocês pensem, né? Uma reflexão de vocês individual, onde vocês pensem nessa pergunta: o que eu faço no meu dia a dia são as coisas mais importantes que eu deveria fazer? E aí nós vamos dar uns minutinhos para vocês pensarem, refletirem sobre esse ponto. Podem escrever, se vocês gostam de escrever ou anotar alguma coisa. Mas o que eu faço no meu dia a dia? Quais são essas coisas que eu faço? Quais são as minhas principais atividades? Disso tudo que eu faço, o que que é importante para mim, né? A que estão ligadas essas coisas que eu faço? Por que eu faço as coisas que eu estou fazendo? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a pergunta, a gente está aqui à disposição. Se vocês puderem ligar a câmera, eu confesso que para nós seria bem. Sabe que quando a gente comunica, a gente recebe também a energia, recebe a vibração das pessoas que a gente comunica. Então, às vezes, comunicar só para as telinhas, assim, confesso que talvez a nossa energia não vai estar no nível que vocês merecem que ela esteja. Então, se for possível, né, compartilhar a tela para que a gente possa ver vocês, para nós seria um espaço mais de troca, dentro da possibilidade de cada uma, né? Obrigada, Roseli. Eu estava com ela lá fora, agora que eu percebi. Deixa eu ver, nossa, não vou te atrapalhar, né? Tá. Talvez pensar assim, Hum, num dia específico, às vezes ajuda, sabe? Ou numa semana, se eu olhar minha semana, como que eu preencho mais a minha semana? O que que eu hoje, né, dedico mais o meu tempo? Posso te falar alguma coisa já? Pode. Uhum. Então, assim, hoje em dia, para mim, é bem mais fácil, porque eu já estou numa outra fase da vida em que eu não preciso sair correndo para trabalhar, não tem toda aquela atividade que eu tinha quando eu trabalhava, né, fora. Mas eu acho que tudo que a gente faz, no meu caso, o que eu faço, é pensando realmente no dia a dia da família, mas também estou fazendo coisas hoje em dia que eu gosto de fazer, como ir fazer um pilates, fazer meus trabalhos voluntários. Então, hoje eu me sinto bem mais à vontade para fazer o que eu tenho vontade. Ou se eu não tenho vontade de fazer nada, também não faço. Então, eu não me obrigo mais a nada, né? Eu acho que quando você, assim, faixa que vocês estão, que vocês ainda têm que trabalhar, ainda tem aquela coisa de corporatividade, tudo, fica um pouco mais complicado de você cuidar só de você, porque vocês têm outros tipos de atividades que demandam mais tempo, né? Mas, enfim, acho que demanda mais tempo e vocês não têm o tempo certo para vocês. Mas eu acho que tudo que a gente faz no nosso dia a dia é importante, só que a gente às vezes pode ter uma escala de valores nessas coisas que se faz um pouco diferenciadas, né? Acho que é isso que a gente tem que olhar um pouco mais para a gente mesma primeiro. E se você estiver preparada com você, se você estiver bem, se você estiver estruturada, óbvio que tudo vai correr com mais facilidade à volta da gente, né? Eu penso isso. Uhum. Obrigada, Roselina. Nada. Mariela, você gostaria de compartilhar? Mônica? ¿Cuál es la pregunta en español, ta? Ah, ¿Qué me gusta? ¿Qué? No, ¿qué es Facu? ¿Qué me... Tiago, ¿Qué hago en mi día a día? Las cosas que son, si lo que hago en mi día a día son las cosas que realmente son importantes y que yo debería hacer.
Ah, claro. Sí, eso yo lo aprendí en el curso cuando tú lo hacías, ¿no? Las cosas que... Maria Lúcia, da consciência. A nossa pergunta é para que a gente possa entender, poxa, como que hoje eu estou me comportando, como eu hoje decido o meu dia. E isso que eu estou fazendo, de alguma forma, está cuidando de mim ou não? Porque nem sempre a gente para pensar, né? A gente acredita que tem um monte de obrigação, um monte de responsabilidades, e a gente acaba verdadeiramente esquecendo da gente. Mas eu vou deixar agora para a Thaís continuar com o conteúdo. Obrigada, Ana, mas acho que a gente escutou nessa primeira reflexão coisas muito valiosas, né? Um pouco, algumas palavras que me chamam muito a atenção, né? Então, algo que uma das pessoas trazia um pouco o tema da obrigação, né? Então, eu tenho que fazer as minhas obrigações, um pouco também sobre o tema do momento de vida de cada um, né? Então, hoje eu posso fazer coisas que eu não podia fazer, talvez eu tinha que fazer outras escolhas, ou porque eu tinha obrigações naquele momento diferentes do meu momento atual de vida, né? Então, acho que um pouco a nossa reflexão como Mavi é como é que eu integro isso, né? Por que que a gente tem que seguir nessa filosofia de que eu preciso, então, viver uma vida só de obrigações, viver uma vida talvez de insatisfação, de infelicidade, até chegar o dia em que eu posso viver uma vida de satisfação, onde eu posso fazer as coisas que eu quero fazer, onde eu não tenho, né, obrigações. Porque e se esse dia não chega, né? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? E aqui uma reflexão que a gente faz, né, e que a gente estava comentando agora um pouco na nossa conversa era por que a gente faz o que a gente faz, né? E aqui a gente colocou essa foto da formiga porque é exatamente isso, né? Todos os dias elas fazem as coisas da mesma maneira, elas têm cada uma a sua função, a sua tarefa, elas não param para pensar o porquê elas estão fazendo as coisas que elas estão fazendo, né? Então, quando a gente no nosso dia a dia chega no final do dia e a gente tem essa sensação que a Ana descrevia, né? Eu fiz muita coisa no dia de hoje, mas eu sinto esse vazio, essa desconexão, né? É porque eu fiz um montão de coisa, mas talvez nenhuma dessas coisas esteja conectada com o que é importante para mim. Que essa é a reflexão que a gente quer trazer nessa conversa, né? Que é um pouco isso. Então, né, quando termino minhas atividades no dia, e tem muita gente, Ana, e eu trabalhava assim também, trabalhava com to-do list, né? Uma lista de deveres. Então, hoje eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e você vai riscando ao longo do dia aquilo que você já foi fazendo. E chega no final do dia, você tem lá uma lista de 10 coisas, e pode acontecer duas coisas com você. Uma, eu tenho uma lista de 10 coisas e nunca consigo cumprir as 10 coisas, porque provavelmente eu estou deixando pouco tempo do meu dia para resolver problemas que deveriam aparecer ao longo do dia e estou focando em que estou sendo muito otimista de que eu vou conseguir fazer as 10 coisas naquele dia. Né? E outras coisas acontecem, eu não estou deixando tempo para essas coisas e estou pensando que eu vou conseguir cumprir as 10 coisas naquele dia. E outra coisa que pode acontecer é que eu realizei as 10 coisas que eu tinha naquele dia, então eu me sinto satisfeita automaticamente naquele momento. Existem estudos de mindfulness, existem estudos que mostram que fazer uma lista de atividades e ticando, né, e apontando as coisas que você já fez, gera um prazer instantâneo, uma sensação de satisfação instantânea, porque solta no cérebro determinadas neurotransmissores que fazem com que a pessoa se sinta satisfeita de fazer aquele risquinho de cumprido, cumprido, cumprido. E o que acontece então, que no final do dia, depois que eu realizei todas essas coisas, eu me sinto satisfeito, né? Uma outra reação no cérebro, que é, quando eu faço isso, essa é uma reação, uma liberação de neurotransmissor no cérebro de curto prazo. Mas no longo prazo, eu não estou vendo como essas coisas impactam a minha vida no futuro, os meus planos futuros. Aí é onde a gente fala dessa sensação de vazio, dessa sensação de eu fiz e sinto que não fiz nada. Então, esta sensação é o que a gente quer trabalhar, né, na sessão de hoje. E por que que ela acontece? Muitas vezes pelo que vocês comentavam mesmo na nossa conversa, né, de essa, esse mecanismo de fazer as coisas no automático, né, de eu ter que cumprir com determinadas obrigações. E como é que eu saio desse mecanismo, né, dessa automaticidade da vida e vou criando espaços para mim,
vou criando espaços do que eu cuido daquilo que é importante, né? E sobretudo, cuidar de mim, que era um pouco o que vocês comentavam agora na nossa reflexão. E aí eu gosto muito, e a Ana também, dessa autora, né? Ela é uma psicóloga, ela é sobrevivente do Holocausto, a gente já indicou ela também várias vezes no nosso Instagram, sobre o livro dela, algumas frases dela, e ela fala uma coisa muito interessante, né? Que ela fala que a liberdade, ela está em examinar as escolhas que estão disponíveis para nós e as suas consequências. O que ela está falando aqui era muito aquilo que a Ana falava, né? Eu posso escolher no meu dia a dia determinadas coisas, né? Como vocês traziam exemplos, né? Eu posso escolher ficar 15 minutos sentada no sofá, descansando do dia que eu tive, pensando quais são os meus próximos passos, né? Então, pensando talvez até em que coisa eu posso fazer para me sentir, né, satisfeita com o meu dia de hoje, ou o que é importante para mim. Eu vou ver uma série que eu gosto, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, eu vou ligar para alguém que faz tempo que eu não falo e eu quero saber como essa pessoa está, né? Então, tomar esta liberdade de escolher aquilo que eu quero fazer e quais são as consequências disso, né? Porque muitas vezes o que ela vai falar é que nós deixamos de fazer as nossas escolhas porque temos medo das consequências que essa escolha pode ter, né? E aí falando, obviamente, de escolhas maiores, né? Se eu escolho fazer uma coisa e não fazer outra, deixando, né, um caminho para escolher outro caminho, né? Mas ela vai falar que isso é um mecanismo que a gente usa todo o tempo na nossa vida, né? A gente faz escolhas e normalmente a gente tem a tendência de fazer escolhas por aquilo que vai ter menos impacto, para não ter grandes consequências, sejam positivas ou sejam negativas, né? Mas o medo das consequências que isso pode gerar faz com que eu escolha algumas coisas e não outras. Ou que eu simplesmente não escolha, né? Que são as pessoas que deixam a vida me levar e a vida vai me levando onde ela quer e eu vou só falando que sim para as coisas que vão aparecendo e chego lá num caminho no final que eu digo, mas o que eu estou fazendo aqui? Esse caminho não era para mim. Como é que eu cheguei aqui? Né? Que eu acho que é o grande gerador de insatisfação, né? Quando a pessoa se vê num momento de vida onde isso não faz sentido. O que que eu estou fazendo aqui? Como é que eu cheguei nesse ponto? Como é que eu cheguei até aqui? Né? Eu nunca escolhi nada disso, eu nunca quis nada disso, né? Que são as coisas que a gente escuta muito também, né? Mas eu nunca quis nada disso, como é que eu vim parar aqui? Por isso, né? A grande parte é por não fazer escolhas em momentos que eram importantes ter feito algumas escolhas diferentes. E aí eu vou deixar a Ana com E a eu acho, próxima reflexão. não, eu me conectei muito, assim, né, Thaís, com a minha história, assim, do meu primeiro casamento. E eu fiquei te escutando e me vendo na minha história, né? Então, eu casei super cedo, eu tinha 19 anos e eu casei grávida. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? Se eu, se eu escolhesse, sabe? Se eu tivesse essa consciência de escolha, o que seria diferente? E o que me vem, eu me via, sabe, como as formigas, sabe? Então, né, engravidei, agora o meu papel é ser mãe, cuidar da minha filha, aprender a cozinhar, aprender a cuidar da casa. E aí eu entrei dentro de um modelo posto pela sociedade que, né, eu escutei, eu aprendi e acreditei que aquilo era o meu papel. E eu vivi 4 anos dentro desse modelo. E acreditando que aquilo era o certo, acreditando que aquilo era o que eu deveria fazer, era a minha obrigação. Quando a palavra obrigação me bateu bastante, né? Essa sensação de obrigação, eu não sentia nem o direito de estar satisfeita, porque eu tinha que cumprir um papel. Foi muito forte para mim. Então, quando a gente fala sobre isso, né, parece que a gente está falando de um lugar distante, mas eu vivi isso. O que me fez sair disso? Esse desconforto. Eu tenho, né, eu nasci com um temperamento curioso. E aí eu comecei a entender, meu Deus, isso não pode ser só isso a vida. Não, será que não tem nada melhor lá fora?
E claro, né, a prisão